Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o primeiro de muitos, espero, do nosso Visão Paralela, um novo podcast onde nós vamos discutir visão paralela. E aí, minha parceira, a Patrícia. E aí, Patrícia, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô super animada, se esperando que as pessoas também possam compartilhar com a gente desses momentos de aprendizado e de troca que serão sempre genuínas, né? Então, vamos embora iniciar esse podcast e vamos começar essa jornada juntas. Vamos lá. Espero o primeiro de muitos. Com certeza. Aí, Patrícia, hoje a gente começa essa nova investida, essa nova trajetória nas nossas vidas. Estou muito animada. E você, Paty? Eu tô também, Cici. Eu acho que a gente abraçou agora um propósito que é o de falar sobre assuntos do dia a dia, mas sempre com uma maneira especial, de um jeitinho particular e considerando o olhar de todo mundo, né? Eu acho que isso faz com que o podcast tenha um espaço diferente e que a gente também possa levar para as pessoas uma visão paralela de tudo que elas estão acostumadas a ver, a ouvir e até mesmo a pensar. E eu acho que esse É, nosso desafio é o que nos motiva. Então, estou super pronta e super animada com tudo que está por vir. o podcast, o Visão Paralela, ele terá uma abordagem, né? A gente tentará colocar uma abordagem inovadora dentro de temas comuns, mas também de temas extraordinários. A gente quer trazer coisas do seu dia a dia e coisas que vão buscar uma outra forma de estar apresentando situações, estudos, descobrimentos extraordinários dessa nossa vida, desse nosso dia a dia. Eu acho que a gente abre um espaço aqui para que as pessoas possam se manifestar e possam compartilhar suas opiniões, suas experiências e aquilo que elas têm vivenciado na vida delas. Cada uma no seu particular, mas que aqui a gente abre esse espaço para que elas tenham um lugar de expor tudo isso, sem julgamento, sem crítica, nada que possa de fato ferir a experiência de cada um. Então, o podcast ele vem para isso, ele vem para a gente compartilhar um espaço que eu entendo que é sagrado para cada um que vier até aqui, como é para nós duas. E eu espero que a gente consiga, de fato, abrir para as pessoas essa possibilidade delas poderem se manifestar e serem acolhidas naquilo que elas têm para trazer. Seja uma visão comum do dia a dia, ou seja uma visão de fato extraordinária de algo que a gente tem como uma mesmice, vamos chamar assim. Mas aqui com um olhar e com uma abertura para que as coisas possam ser respeitadas e acolhidas na sua individualidade. É por isso que a gente escolheu ter duas pessoas apresentando, né? Porque pode ser um assunto só, mas a gente quer discutir visões paralelas desse mesmo assunto. Não é sempre numa discussão, num bate-papo, você está num barzinho ou você está numa festa, que as pessoas colocam na mesa um tópico e todo mundo diz, oh yeah, é isso mesmo. Existe sempre aquela outra opinião que vai ser colocada no mesmo assunto. Então, é isso que o podcast ele quer discutir muito, entendeu? É trazer também convidados que vão falar de assuntos onde o pessoal de casa não conhece ou o pessoal de casa tem outro conhecimento acerca desse assunto. Entendeu? E aí é onde chega que a gente vai pedir para o pessoal de casa estar participando, estar mandando e-mails, perguntas, sugestões. O podcast
não é meu e nem da Patrícia, o podcast é de vocês. Então a gente vai esperar a participação de vocês, vocês estarem mandando essas sugestões. Ah, eu quero falar de, sei lá, de ET, que é um assunto assim que, né, eu amo. Eu quero que vocês tragam convidados para falar de medicina, saúde, legalidade acerca de assuntos investigadores. Então a gente está pensando em trazer esses convidados para estar conversando com vocês nesses episódios semanais, que vai ser o Visão Paralela. E outra coisa importante é que nós também temos um propósito de desmistificar muitos assuntos. A gente quer trazer pessoas que possam falar de alguns assuntos que sejam tabus, mas de uma visão muito mais tranquila, muito mais legítima, para que a gente saia também do julgamento do senso comum, para que a gente fique propagando ideias erradas sobre alguns assuntos por falta de conhecimento. Então, acho que a gente também tem essa ideia de falar sobre alguns assuntos que tenham um viés de misticismo, mas que seja encarado de uma forma pejorativa e que a gente quer dar oportunidade para que as pessoas se coloquem, né, e falem sobre aquilo que elas vivem, aquilo que elas defendem. E eu acho que esse espaço é um espaço aberto, é um espaço livre, é um espaço que a gente não vai defender ideias, a gente vai apresentar ideias, e aí cada um vai se identificando e vai se afinizando com alguns assuntos, talvez mais com uns do que com os outros, e é normal que seja assim, mas sempre vai ter aqui no podcast esse espaço para as pessoas criarem suas afinidades. E isso também eu acho bastante importante, porque é um respeito ao que o outro traz, né? Ah, sim. E isso daí vai ser um ponto básico do nosso podcast, esse respeito a diferentes opiniões, a diferentes visões, né, centralizadas ou descentralizadas dos mesmos assuntos. Isso daí é uma coisa muito importante, porque eu e a Patrícia, nós somos extremamente amigas, mas nós somos extremamente diferentes também, extremamente iguais, extremamente diferentes. Então é onde eu acho que começa na gente, né, na nossa apresentação, é que começa essa já a visão paralela, né? Patrícia, me fala um pouco de você, para o pessoal lá de casa te conhecer um pouco melhor, saber mais da tua pessoa, quem é a Patrícia Carvalho. Fala de você pra gente. Você já começa pegando pesado comigo, né? Essa é É, já, sempre uma pergunta que as pessoas fogem, mas problema nenhum não. Eu gosto desse desafio e eu acho até gostoso falar de mim. Eu sou uma mulher de 55 anos, mãe de dois filhos adultos já, que são agora mais do que filhos, são meus parceiros. Sou divorciada, sou publicitária, sou economista, sou psicóloga, amo o que eu faço, mas acima de tudo eu sou uma curiosa da vida. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de entender muitas coisas, tenho paixão pelo comportamento humano, acho que não preciso falar, né? Mas tudo aquilo que foge do cotidiano, tudo aquilo que foge da normalidade, tudo aquilo que foge do padrão, é o que de fato me motiva a querer conhecer e a querer entender. Então, o convite para o podcast, principalmente com esse propósito de inovação e abertura para novos olhares, foi o que me instigou e o que fez me dar borboletas no estômago para poder abraçar essa ideia. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, gosto de me relacionar com as pessoas, eu amo amar as pessoas. E isso me faz ter uma conexão muito, muito genuína com cada uma delas. Cada pessoa que eu coloco na minha vida tem uma importância muito grande para mim. Então, os meus amigos, os meus familiares, os meus pacientes, todos eles sabem o quanto eles significam para poder fazer parte da minha vida. E agora eu estou abrindo esse espaço para que vocês do podcast também façam parte dessa minha história. E eu me sinto muito honrada por isso. E quero fazer valer a pena essa conexão que a gente está criando agora. E você, Cici Abreu?
Conta um pouquinho de você. Peraí, antes de ir para a Cici Abreu, eu tenho algumas perguntinhas. Ah, Claro. tá. Eu achei que já tivesse passado pela fase. Não, Ainda não, não? não. Vamos ter Tudo bem. perguntinhas. Ok. Então, você disse que você é publicitária, economista e psicóloga. Sim, sim. Aí você, dentro dessas três carreiras, você encontra o seu nicho, o seu eu, assim, per se, por dizer. Eu acho que elas foram se complementando ao longo do caminho, elas foram se traduzindo em quem eu sou hoje. Tenho muito da publicidade na minha vida, talvez a economia é a que passe mais distante de tudo que eu faço, mas a psicologia é aquela que me pegou pelo coração. E talvez por conta da pluralidade de pessoas com quem eu convivo, que ela permite, né? Essa diversidade de indivíduos, essa diversidade de histórias, essa diversidade de realidade. E isso me faz sentir um encantamento pela minha profissão. Mas todas as outras, tudo que eu aprendi, me faz chegar onde eu estou hoje, me faz perceber a pessoa que eu me formei, academicamente falando, e pessoalmente falando também, porque em cada uma dessas fases eu conheci e me relacionei com pessoas maravilhosas que somaram muito na minha jornada. Então é fácil, né, eu gostar de tudo que eu fiz, porque as minhas experiências sempre foram muito positivas. Mas no frigir dos ovos, a psicologia é que permanece mais atuante no meu dia a dia. Interessante. E isso vem bem calhar nessa visão paralela, porque tem pessoas que começam suas vidas, né, e começam a decidir o que eu quero ser. E tem uma pressão muito grande, tem 17, 18 anos, está saindo do colégio, está indo para a No ensino universidade. médio, né? As, Ensino médio, obrigada. As pessoas não estão preparadas ainda o que eu quero ser, entendeu? Então escolhem determinadas carreiras que depois ali na frente vão saber, não, mas espera aí, não é bem isso que eu queria. Deixa eu voltar, fazer. Então é interessante a pessoa que tem a coragem, sabe, de estar fazendo diferentes opções que parecem ser tão distantes, mas que na verdade são tão próximas, porque tudo aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, acaba assimilando, acaba enriquecendo o seu eu, não é verdade? Com certeza. A dificuldade que eu vejo hoje, principalmente para os adolescentes que precisam fazer uma opção, é justamente a falta de experiência. Por exemplo, quando eu optei em fazer publicidade, eu trabalhava. Então, alguma noção de trabalho, de organização, de empresa eu já tinha. E aí, escolher publicidade veio muito a partir daí também. Mas hoje a gente tem os adolescentes que cursam o ensino médio e a maioria estuda o dia inteiro. Quando a gente fala de colégio particular, estuda o dia inteiro. E aí essa experiência profissional para eles é negada, porque não há possibilidade. E fazer uma opção por uma carreira com 17 anos, além da imaturidade, tem essa questão de ideologia. Muitos optam por carreiras imaginando o glamour que é a profissão, mas pouco se discute sobre isso. E aí eu vejo que também para esses adolescentes que fazem escolhas e que depois no meio do caminho tem que recalcular a rota, lidar com a frustração é muito penoso. Eles sofrem muito quando eles se deparam com essa situação. E muitos acabam insistindo numa escolha, mesmo que tenham convicção de que aquela não será a sua atividade, durante um bom período da vida, né? Nada que a gente também faça Uhum. uma escolha que seja, ad eterno, mas para eles, imaginar que eles vão concluir um curso que com certeza eles não vão aplicar na sua vida profissional, é tão frustrante quanto você recalcular a rota no meio do caminho, né? É verdade. Mas são novos tempos, nova realidade e são novos adolescentes, né? Eu tive a oportunidade de escolher tendo alguma experiência profissional já, mas que também não me fez permanecer, por exemplo, na publicidade. Então, fazer publicidade me ajudou a encontrar a economia, aí a economia me ajudou a encontrar a sociologia, que também era uma paixão, e a sociologia ficou ali, stand-by, como eu já falei.
E eu optei pela psicologia porque no processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu entendia a minha responsabilidade de mexer na vida do outro, né? De poder atuar de alguma forma na vida do outro. E isso me colocou diante de um desafio de me preparar para fazer isso com o máximo de qualidade que eu pudesse. E aí a psicologia veio como um presente da vida. Não tinha sido pensada, mas ela veio como a alternativa mais viável e a mais correta para aquele momento e para aquilo que eu queria exercer para o resto da vida. E aí a psicologia chegou e ficou. Ai, que maravilha, né? Muito bom, muito bom. E uma observação, Cici, em relação à psicologia. Eu acho que, em termos de trabalhar com a psicologia, o fato de eu poder ser eu, na minha individualidade, com a minha forma de enxergar o mundo e a minha maneira de perceber o ser humano, também faz com que o meu trabalho seja particular, né? A gente segue a linha da psicologia, os protocolos da psicologia, as exigências da psicologia em caráter ético e moral, enfim, mas o fato de você poder dar ao seu trabalho a sua identidade, isso também me deixa muito livre para exercer uma psicologia que eu acredito. E aí acho que por isso que reforça ainda mais a minha paixão por aquilo que eu faço. Amém, amém. É, Bom, que bom. eu tenho que falar de mim agora, né? Agora eu quero saber de você, né? Tem apenas Me um conte um probleminha pouco. aí. Hum, Você começou pela idade. eu não tenho problema nenhum com ela, juro pra você. Eu sou uma mulher de 60 anos. Eu tenho um filho, só um filho. É meu tudo. Ele tem duas bebês, ele é casado com uma garota excepcional. Tem dois bebês, a ela e o Jean-Luc. A ela tem quatro, o Jean-Luc tem dois. São crianças excepcionais. É claro, né? Eu sou avó e não ia falar diferente. Eu também tenho coisas parecidas com a Patrícia, né? Que eu fiz publicidade no ensino médio. E eu fiz porque era onde estava mais perto daquilo que eu queria. Na verdade, eu nasci querendo ser artista. Então, eu comecei a cantar muito cedo, comecei a fazer teatro muito cedo, comecei a fazer outras atividades artísticas. Então, como a minha família, não, você tem que estudar, tem que ter o plano B, né? Eu fui para a publicidade, onde eu achava que era o mais perto, que era o mais relacionado com o artístico. Depois disso, fiz jornalismo. eh, Trabalhei pouquíssimo com jornalismo, trabalhei em produção com alguns canais de TV no Brasil e com algumas pessoas, mas sempre estava buscando a minha carreira artística. Com um sucesso mínimo, né? Eu era muito imatura, muito insegura, então eu não sabia quais os verdadeiros caminhos a tomar ser essa cantora de sucesso que eu queria. No processo da minha vida, eu mudei de país e aí, quando eu mudei de país, a língua era limitada, eu não poderia trabalhar como jornalista de jeito nenhum. Aí eu fui descobrir uma nova paixão que foi o IT, né? Que é chamado a tecnologia, né? E aprendi, eu não fiz curso nada, aprendi mesmo trabalhando, fui trabalhar com algumas empresas, usava muito fazer tradução. E fiz outra universidade, fiz design. Agora, há pouco tempo, eu fiz estudos internacionais. Acabei de fazer um curso de estúdio de edição de vídeos e fiz um curso de podcast. Estou acabando, não acabei ainda. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não tenho medo de mudar. Eu não tenho medo de buscar novos caminhos. Eu não tenho receio de, como se diz, bater a cara na porta, porque eu bati várias vezes, mas eu acho que eu encontrei
a Cici um pouco mais tarde, depois de ter trabalhado a Cici, ter trabalhado uma parte toda emocional da Cici, aí é onde eu encontrei mesmo. Então, a Cici hoje, ela é uma conjunção de tudo que ela aprendeu, mas essa veia artística, né? Ela é indiscutível. Eu escrevo, né? Eu faço livros infantis e lancei uma novela o ano passado. Esse veio artístico, ele é embutido, ele é enraizado em mim. E uma grande paixão que eu tenho, que eu estudo há 17 anos, né? São os mistérios da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu sou apaixonada pela teoria dos extraterrestres, estudo, viajo, vou atrás de palestra, vou atrás de encontrar gente que sabe, e sou apaixonada pelos estudos da manifestação, da meditação, do universo, astrologia, tudo que o pessoal acha que é maluca, porque a Cici antes ela tinha medo, né? O pessoal falou, nossa, como você é estranha. E a Cici não queria ser estranha, a Cici queria se encaixar. Hoje, a Cici se encaixa porque ela é estranha. Compreende? Então, eu Não é legal isso? assumi isso. Eu assumi esse meu lado paralelo, né? Esse lado tão paralelo que eu tenho, e é onde eu quero estar dividindo isso com as pessoas, porque nós estamos num momento muito importante das nossas vidas, e eu digo isso no sentido universal, né? No sentido de geral, nós estamos num processo de diferenciação, nós estamos num processo de crescimento em termos de raça, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, é onde eu acho que esse projeto, o Visão Paralela, é tão importante para mim. Me fala uma coisa, por favor, que agora as perguntas são minhas. É revanche. Claro. Porque assim, eu fui convidada para apresentar o podcast com você a partir de uma entrevista que você fez comigo, e eu me senti muito honrada com o seu convite, né? Conta pra gente um pouquinho de onde veio essa semente de germinar esse podcast. Olha, essa semente começou há 10 anos atrás. Eu morava em Seattle, no estado de Washington, e eu fazia muitas palestras em relação as 7 leis dos universos, né? Que eu estudei muito, e eu fazia muita palestra, tinha muito encontro pessoal. E aí uns amigos, né, da época falaram, Cici, por que que você não abrange isso, né? Por que que você não coloca isso mais? Ah, faz um canal no YouTube. Eu, não, 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 não. Porque assim, quando eu vim embora, que eu saí daquele mundo artístico, onde eu cantava, onde eu ficava, sabe, aquela frente, né, assiste à frente, eu tive alguns elementos psicológicos que me colocaram num posicionamento de medo. Eu não queria estar de novo colocando a minha cara pro povo ver. Vamos colocar assim. Gente, eu falo muito simples, tá? Eu não tenho esse negócio. Tem hora que eu não lembro a palavra, eu quero falar uma palavra, mas é outra. Eu sou o que eu sou. Então, eu não queria estar colocando nada onde o pessoal ia me ver e tal. Então, eu demorei 10 anos para ter a coragem. O que eu queria? Eu queria que alguém apresentasse. Convidei 2 pessoas. Ah, não. Mas assim, você me disse uma coisa muito interessante da primeira vez que a gente conversou, que o seu sonho é o seu sonho, não dá para você, sabe, tá impondo o seu sonho ao outro. E, na verdade, eu meio que procurei estar impondo esse sonho, até a hora que eu falei, sabe, com a ajuda do meu filho, mãe, para com isso, você é tão interessante. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí eu, como tudo que eu faço na minha vida, eu fiz sabe, coloquei um briefing, como fala, eu coloquei no papel e falei, não, eu vou fazer. E chamar você, a primeira vez que eu conversei com você, eu fiquei abismada
com tanta coisa em comum que a gente tem. E eu acredito em sonhos. Eu sou uma pessoa que sonho mesmo, sabe? Dorme e sonha. Eu acredito que você vive em dimensões, né? Então, a dimensão do dormir, ela pode ser extrapolada. Não é sempre, tá? Mas ela pode ser extrapolada. E eu tive um sonho, depois que eu gravei com a Patrícia, que eu descobri a respeito dela, eu tive um sonho muito interessante. E eu sempre soube que o podcast tinha que ser dois. Não podia ser só eu ou só outro. Tinha que ser dois. Por quê? Porque eu acredito nessa coisa da discussão saudável, nessa coisa de estar, esse bate-papo, né? Essa coisa de criar amizade entre a gente que está aqui no podcast e o pessoal que está assistindo. Eu acredito muito nisso. Eu acho isso muito saudável. Então, outra que você me impressionou extremamente, né? O pessoal vai assistir, a gente vai soltar o podcast que a gente fez com a Patrícia. E assim, você me impressionou muito com essa leveza, com essa clareza, a maneira que você conversa. Você é muito clara, você é muito. Você é talentosa, vamos colocar assim. Eu achei você uma pessoa extremamente talentosa. E aí, com o sonho, eu fiquei assim, né, uma semana, né? Eu acho que foi uma ou 2 semanas, mas com o sonho veio me reafirmar que você era a pessoa correta para estar apresentando o podcast comigo. Mas foi respondendo essa pergunta lá, enrolando e agora respondendo, esse projeto demorou 10 anos para estar sendo, entendeu, realmente colocado Para sair do em papel. prática. Em prática. Eu quero agradecer tudo isso que você falou de mim, esses elogios todos. A gente vai ficar aqui se elogiando porque é o primeiro e as pessoas precisam aprender a entender que nós nos admiramos. E eu acho que isso é a base da nossa relação para o podcast. Nos conhecemos, sim, na entrevista, né, antes da entrevista, né, que a gente conversou para se entender melhor. E foi um entendimento tão gostoso, porque uma coisa que era para ser um teste de 15 minutos virou uma conversa de 4 horas. E isso mostra o quanto a gente foi se afinizando, o quanto a gente foi se entrosando. E como você falou, eu imagino também que esse encontro foi um reencontro. Eu acho que de alguma forma as nossas almas se reencontraram e estavam esperando que a gente pudesse fazer isso no plano físico para a gente seguir adiante. Então, também me apaixonei pela forma como você é transparente, a forma como você lida com as situações, a maneira como você conduz todo o seu trabalho. Isso também me deixou muito à vontade e muito segura para abraçar um desafio que eu nunca me vi fazendo. Sempre pensei na possibilidade de um podcast, mas assim, sempre muito distante. E você trouxe essa possibilidade muito real. Então, eu agradeço, primeiro, por todos os elogios, pela maneira como você me enxerga, e eu quero deixar claro que a nossa proposta é poder fazer com que as pessoas enxerguem isso não em nós duas, mas que enxerguem isso no trabalho como um todo e que elas entendam que cada pessoa que for vir aqui tem de nós essa mesma admiração e esse mesmo respeito. E eu acho que isso estende, né, quando a gente fala de generosidade. Eu acho que o admirar e o gostar e o desejar estar junto e fazer alguma coisa juntas é uma questão de generosidade. Fomos generosas uma com a outra, estamos sendo generosas com os sonhos, o seu sonho e o meu sonho, e vamos adiante, porque eu imagino que apostando nisso, que a gente vai realizar muitos sonhos também de pessoas que queiram vir aqui e dividir um pouco das histórias, assim como a gente está falando da nossa. Mas você falou uma coisa que é o propósito do podcast, entendeu? É porque quando você cria, é como um bebê, né? Como um filho. Eu fiquei 10 anos grávida, aí esse bebê estava para nascer, ele não tinha nascido ainda. Só que eu não tinha um parceiro para estar
criando esse bebê, né? Educando esse bebê, fazendo esse bebê ir para fora. Porque todo projeto que você tem, ele nasce de uma forma, mas ele vai se transformando, né? Conforme as pessoas vão se interagindo com esse projeto, ele vai se transformando. Então, você foi um ponto muito importante. E é tão estranho, porque até eu conhecer você, tudo que se relacionava ao podcast era meio complicado, sabe? Era aqui, mas não, o computador quebrou, não sei o quê. A partir do momento que eu conheci você e foi a decisão de você estar participando com a gente, acabou os problemas. Então, assim, o que que a gente quer, o que que eu quero passar com isso, né? Às vezes você tem tanto medo de fazer uma coisa, né? E pode ser uma coisa com parceria ou no seu individual, é o primeiro passo, às vezes, é o que é o mais importante, entendeu? É perder aquele medo e dar o primeiro passo e ir à frente. Porque realmente, sabe, o que eu quero, o que eu gostaria, não vou nem dizer o que eu quero, porque já é meio arrogante, né? Mas o que eu gostaria é que esse podcast desse oportunidade para as pessoas de estarem se expressando de uma forma mais livre, sem medo, sem receio. Olha, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha medo de falar que eu acreditava em ET, porque todo mundo ia tirar sarro da minha cara. Sabe? Eu estou usando o ET, o extraterrestre, como exemplo, mas tem um monte de coisas aí que as pessoas têm receio de estar admitindo por causa de estereotipos, né? Tá certo essa palavra? São julgamentos mesmo, né? E é uma crença Estereotipos. estereotipada. Isso. Uhum. Então, assim, eu quero que o podcast tenha dê essa oportunidade às pessoas. De repente, está em casa aí assistindo e a gente traz uma pessoa para falar de espiritismo, entendeu? Que em algumas áreas da vida é estereotipada. A pessoa pode se comunicar com a gente, se interagir, mandar, olha, mas eu sempre quis saber isso. Ou então tem alguém em casa e fala, eu quero saber de eh, qualquer coisa. Tipo, eu quero que vocês tragam uma pessoa para falar de ateísmo, vamos dizer assim, entendeu? Eu quero saber mais. Então, assim, o podcast, para mim, a minha intenção é estar se interagindo, mas também tá dando oportunidade. E tá trazer até um ouvinte para estar participando com a gente. Entendeu? Até as pessoas Claro, que assistem tá participando com a gente, bater um papo com a gente, falar da vida deles, porque não tem nada mais interessante, Patrícia, do que a vida do indivíduo, entendeu? Cada indivíduo tem uma história tão interessante, né? eu sou Quando você suspeita para escreve um falar, né? livro, quando você escreve um livro, o que que você está fazendo? Você está fazendo fofoca. Não É uma é? certa Mesmo que seja uma fofoquinha. fofoca que você crie, mas uma fofoca. É Concordo. uma fofoca, você está falando da vida de uma outra pessoa. Como fala, criada, é uma vida Da ficção? talvez uma ficção, obrigada, é uma ficção, mas você está falando de uma experiência, uma diferente experiência, ou não, né? Tem gente que Sim. escreve ou não. E nada impede que alguém também possa se identificar com aquilo que você criou, com aquilo que você imaginou. Claro, nossa, diga-se de passagem, Sempre existem livros e existem, livros e livros. sim, sempre tem uma identificação. Eu acho que isso é bem bacana, né? Porque a sensibilidade da arte, ela também trabalha numa dimensão que não é só essa tão concreta e tão prática, é tudo muito mais sublime. E aí, a arte tem essa possibilidade também de fazer as pessoas se conectarem por aquilo que ela desperta, né? Com certeza. E também essa realidade ou ilusão é simplesmente como percebemos. Aquilo que é realidade para mim pode ser ilusão para você, aquilo que é ilusão para ti pode ser realidade para mim.
entendeu? Então, é apenas a Sim. maneira que a gente percebe a nossa vida. Eu acho isso super, sabe, demais, assim, você ter essa, você tentar ter essa consciência de não estar, como fala, indispondo, como fala, forçando o outro a Impondo. pensar como você. Sim. Esse sempre foi meu grande problema, porque eu tinha dificuldade de estar, do meu redor, né, do meu meio ambiente, sempre tá, não, se você não pode ser isso, você tem que ser isso. E eu sempre tive, por isso que eu fugi, eu vou dizer a verdade, eu fugi. Acho que essa questão vai pegar muitas pessoas por um sentimento de eu entendo do que ela está falando. Porque hoje, quantas pessoas negam aquilo que sentem, aquilo que pensam e aquilo que acreditam por medo do julgamento? Quantas pessoas se negam a ser elas mesmas porque elas não estão dentro do padrão que é esperado? E eu acho que o É. Visão Paralela tem esse viés, que é desconstruir padrões. E eu acho que muitas pessoas podem se identificar. E a ideia de um ouvinte vir participar, de trazer também o seu contexto de vida, é de uma respeitabilidade que é única. A gente não vai trazer celebridades, a gente não vai trazer só figuras icônicas, a gente vai trazer histórias. E aí não interessa quem está contando, né? Interessa para a gente a história que vai ser contada. E isso é total respeito à dignidade humana, total respeito à realidade humana e total respeito à individualidade. Esse é o Visão Paralela. Porque se você for parar, Patrícia, para pensar, às vezes as melhores histórias, os melhores livros, vamos colocar assim, ele tá por baixo, ele não é o primeiro livro, né? Ele tá ali naquela sequência, tá lá embaixo, onde você vai encontrar aquele livro que realmente vai te passar e vai falar ao coração, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que todo indivíduo que anda nessa terra ele tem uma história de vida interessante. Tem gente que fala, eu não sou nada interessante. Ah, é sim, é sim. É diferente, são situações diferentes, histórias diferentes, mas eu acho que o ser por um todo é bem interessante. Eu acredito em outras raças, mas eu gosto muito da raça humana. Eu também tenho paixão incondicional Uhum. por essa espécie. E é por isso que a gente está aqui, né, Cici? Simplesmente Eu por acho isso a que gente está aqui. eu acho que sim. Eu acho que até a maneira que a gente se encontrou, porque eu lembro que, não falando exatamente do problema, mas eu estava tendo muitos problemas e eu conversei com o universo. Falei, poxa, universo, eu queria ter uma pessoa que tivesse essa visão parecida com a minha, entendeu? Para andar comigo nesse projeto, para estar fazendo isso comigo. Eu queria alguém apaixonado por esse tema. E o pessoal vai perguntar, qual que é o tema? O tema é tudo, é a É vida. O livre. tema é a vida. A vida é o nosso tema. A visão, né? Porque você fala assim, a visão. O que que é visão? A visão é tudo que você vê. Você vai numa galeria, numa vernissagem, e você olha uma arte e fala, nossa, eu sinto isso, isso, isso. A pessoa chega e vê a mesma arte e ela sente uma coisa completamente diferente. Até as cores às vezes mudam. Eu vejo azul, a Sim. outra vê assim um pouquinho verde. Porque é, com muita alegria nós somos bem diferentes. Eu acho que isso é uma coisa assim fantástico. Ser diferente é fantástico. Somos únicos, né? É isso. Uhum. Somos únicos. Apesar de muitas afinidades, interesses em comum, mas somos únicos, até na forma de nos interessar. O interesse pode ser o mesmo, mas como a gente lida com esse interesse também é muito particular. Eu acho assim, o importante do podcast é você realmente, sabe, desafiar a maneira que você vê o mundo.
sabe? A gente já está com alguns gravados e a gente vai trazer muito mais gente. Os convidados que estão na pauta são fantásticos, vão falar de assuntos assim extremamente interessantes e importantes, mas são assuntos diferenciados, assuntos do dia a dia também, né? do dia a dia. É, uma coisa que eu sou apaixonada é cozinhar, é ir para a cozinha, é fazer comida. E cozinhar é uma alquimia. A pessoa vê assim com uma coisa assim, uma coisa tão cotidiana, né? Você vai ali, faz uma comidinha, tá? Mas aquilo ali é uma alquimia. Quando você faz aquela junção de ingredientes, sabores e, sabe, e coloca na mesa e a pessoa senta e para comer, aquilo é uma alquimia que traz pessoas e junta pessoas e traz pessoas para comunhar juntos, né? Que nem algumas religiões, a comunhão. Você pode ter todo dia, almoça e janta todo dia com as pessoas queridas, já é uma comunhão. Então, é um cotidiano, é uma coisa super cotidiana, mas é uma coisa super importante. E tem a ver com o seu olhar, com a sua visão. Porque tem pessoas que Ó, simplesmente com uma obrigação diária. E você olha como uma ai, oportunidade diária. eu, para mim, cozinhar, particularmente falando, é onde eu me desestresso, entendeu? Eu trabalho o dia inteiro, aquele horário que eu paro, eu falo, não, parei, eu vou cozinhar, é onde eu me desestresso. Quando eu tô fazendo a minha alquimia ali, tipo Merlin, eu amo fazer a minha alquimia para estar. Eu não sei, eu ouvia muito da minha avó, né? Minha avó fazia uma comidinha gostosa, minha mãe também fazia uma comidinha muito gostosa. E ela sempre falava o amor, o amor, o amor. E é verdade, porque a sua energia, né? A energia chamada amor, você joga em tudo que você gosta de fazer. Tem gente que não gosta de cozinhar, tem gente, mas vai, compra uma comidinha. A escolha de cada um é a escolha correta. Exato, exato. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Esse respeito às escolhas. Eu acho que se a gente tivesse que resumir, em uma frase o que é o podcast Visão Paralela, é o respeito às escolhas. Porque cada um com a sua escolha vai me contar a sua história. E cada um dentro da liberdade de escolher, aqui ele é acolhido e respeitado por isso. Então, o podcast é isso, é um respeito às escolhas. O que nós vamos fazer reflexões profundas, sem dogmas ou imposições. A gente vai fazer reflexões em cima dos temas abordados pela gente ou pelos convidados, mas nós não vamos colocar imposições em relação. E nós vamos ser nós. Eu vou ser a Cici, a Paty vai ser a Paty, nós vamos ser nós, sem tentar ser uma coisa que eu, falando por mim, Paty, eu não vou tentar ser uma coisa que eu não sou. Ah, eu nem vou porque eu não consigo. É. Eu, eu acho que a gente sendo a gente já dá um trabalho danado. Imagina a gente ter que pensar uma outra forma de ser. Melhor não. Melhor não. Vamos continuar assim do jeito que a gente é, tá bom demais. Eu gosto. E outra coisa, sabe, que eu acho que é muito importante, porque nesse processo de vida que eu falei, que eu percorri, uma coisa fundamental que me mudou foi aprender a me amar. Aprender a me amar. Eu acho que isso dá um podcast inteiro para nós duas. Ah, com certeza, porque a partir do momento que eu aprendi a me amar melhor, é onde eu consegui me expressar melhor e é onde eu consegui me aceitar melhor e ser feliz. E ser bastante feliz. Compactuo da mesma experiência. Passei por isso e Correto. também cheguei à mesma conclusão. São os dilemas da vida. Olha, Paty, eu acho que para esse primeiro podcast a gente já
sabe? Colocou na mesa o que que é o Visão Paralela, falamos um pouquinho da Uhum. gente. A gente vai falar muito mais da gente, porque a gente gosta de falar da gente, com o É, processo, não falta entendeu? conteúdo, não falta conteúdo. Não, 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 não. É com o processo que vai desenrolar, o pessoal vai vir, aí vai falar de um assunto que você vai se encaixar lá. Mas o mais importante é o pessoal de casa tá mandando as suas sugestões, as suas perguntas. Vocês vão encontrar o Uhum. podcast no canal do YouTube Brasil. Eu vou deixar tudo nos créditos, como vocês podem encontrar a gente. Também a gente vai estar no Spotify. E a gente quer muito que vocês venham nessa jornada com a gente. Essa jornada é nossa. Minha, da Cici e de vocês. Porque é assim que a gente vai construindo o podcast. A gente tá aqui só para Com dar voz certeza. àquilo que vocês têm para falar. Com certeza. Esse é o ponto. Nós somos o canal, né? Esse rio de águas que vai levar o seu barquinho. Vamos colocar assim. Tá bom? Gostei disso. Ah, é por isso que eu escrevo. Ai, gente, muita sensibilidade para um podcast só. Tô amando. Ah, eu. Olha, Patrícia, eu agradeço muito, né? Quero agradecer pro pessoal também, mas eu agradeço muito você ter aceitado a estar fazendo o podcast com a gente. E é o primeiro de muitos. Eu tenho certeza que será o primeiro de muitos. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança e compactuo com você também desse sonho, de que é o primeiro de muitos. E vamos em frente. Ok, gente, a gente está chegando ao final do nosso primeiro, né, da nossa apresentação. E eu quero agradecer muito aos que estão assistindo. E não deixe de mandar as suas sugestões, ok? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. E a gente quer que ela continue depois que a gente fechar as câmeras. Você pode mandar as suas perguntas, as suas sugestões, e a gente está aqui para colher cada uma delas, tá bom? Beijo! Ei, beijinho. Tchau.